Boa tarde a todos. Eu sou o Dr. João Miquelon, faço parte da clínica Fertilitar, sou médico da clínica. E vamos dar sequência então a mais uma live, cujo assunto hoje é bastante interessante, assim como foram os demais, né? Então, eu vou fazer parceria agora com a doutora Maria Tereza Sanseverino. Vamos ver se ela já pode entrar conosco e a gente dá sequência. Vamos antecipando. Então, o nosso assunto hoje é biópsia embrionária, né? Análise embrionária. Quando indicar? Então, dada a relevância desse assunto, dadas as dúvidas que frequentemente surgem a esse respeito, a gente preferiu fazer essa live, então, para esclarecer algumas dúvidas, questionamentos que vêm entrando aqui e que foram mandados para nós. Nós vamos dividir, quando a gente coloca a análise embrionária, análise genética embrionária, a gente está se referindo... Oi, Maria Tereza. Oi, João. Tudo bom? Tudo bom. Prazer em falar contigo. A Maria Tereza, então, eu vou apresentar, todos, provavelmente a maioria já conhece. Maria Tereza é a nossa geneticista, a sua formação inicial é pediatria, depois ela foi para a genética. Nossa assessora aqui em todos os assuntos que envolvem a parte genética, é ela que nos assessora. Maria Tereza é minha colega também como professora na Escola de Medicina da PUC, e para mim é um grande prazer estar contigo aqui, né? Muito obrigada, João, igualmente. Isso. Eu estava introduzindo o assunto, Maria Tereza, que a nossa live, então, é sobre a análise genética embrionária quando indicar. Quando a gente coloca ali a análise genética, fica claro de que a gente está abordando uma análise cromossômica e análise genética propriamente dita, né? Então, está incluído aí os dois assuntos. Então, eu gostaria, assim, de antemão, a gente tem vários questionamentos que vêm entrando na live, eu queria já, Maria Tereza, colocar para ti um questionamento, talvez para iniciar a nossa conversa. Assim. A análise embrionária, quando a gente realmente deve indicar a análise genética embrionária? Se tu pudesse fazer um apanhado geral, assim, para nós. Perfeito. Eu acho, João, assim, que eu vou só começar exatamente dizendo o que é a análise embrionária, que talvez nem todo mundo que está nos ouvindo saiba, né? Então, a análise embrionária, ela consiste, assim, na retirada de algumas células do embrião antes da transferência, né? Antes da implantação. E ela, assim, a partir daquelas células, a gente vai estudar o material genético correspondente no embrião. Então, a gente pode ali analisar os cromossomas, quantificar os cromossomas, né? E, eventualmente, como a gente vai conversar também um pouco depois, a gente vai ter ali o DNA do embrião. Então, em algumas situações que a gente está buscando uma doença genética específica, uma mutação específica, também é um estudo que a gente vai poder fazer naquelas células. E aí determinar, em relação àquelas condições que a gente está investigando, como que está esse embrião, como que está a qualidade, a saúde dele, né? Certo. E, assim, do ponto de vista genético, assim, quem seriam as pessoas mais indicadas a submeterem-se à análise dos embriões? Tanto o PGTA quanto o PGTM. Para as pessoas que estão nos assistindo, PGTA, né, é o teste genético pré-implantacional, pré-gestacional, que se relaciona à aneuploidia. E o PGTM, que é o teste genético pré-implantacional,
nas monossomias, nas alterações genéticas propriamente ditas. Então, cada uma Isso. delas, para quem que a gente pode indicar? Quem são as pessoas, os casais que melhor se indicam? Tá certo. Assim, ó, o PGTA, né, que antigamente a gente chamava do PGS, que era um screening genético pré-implantacional. Então, ele vai Certo, quantificar o material genético de cada um dos nossos 23 pares de cromossomos. Então, a gente vai poder certo. identificar situações do tipo da síndrome de Down e outras alterações cromossômicas. E a gente sabe, assim, ó, na hora de formar o gameta, os 23 pares do óvulo, os 23 pares da célula que vai dar origem ao óvulo, eles se separam para formar os gametas com 23 cromossomas, tanto o óvulo com 23 quanto o espermatozoide com 23. Na hora desse processo de separação dos nossos pares de cromossomo é que acontecem os acidentes. E esses acidentes vão ficando mais frequentes conforme avança a idade da mulher, principalmente, e do homem vai impactar mais tarde. Então, a gente já sabia dos estudos de recém-nascido dessa frequência muito mais alta de síndrome de Down, de acordo com a idade materna, né? Então, então, a idade da mulher na reprodução é uma das indicações. Exatamente a partir de que idade é uma discussão. Alguns grupos, algumas escolas indicam os 40 anos, mas isso, na verdade, vai se discutir caso a caso. Mas a idade seria uma das primeiras indicações. A segunda indicação seriam falhas de implantação que a gente não tem uma explicação. E a gente sabe assim que a frequência de alterações cromossômicas em embriões é muito alta. A gente já sabia que em abortamentos, a causa de abortamentos, metade das vezes é por alteração cromossômica, por condições inviáveis, né? E aí, agora, com os estudos dos embriões, a gente sabe que essa frequência na espécie humana é ainda mais alta do que a gente imaginava. Então, muitos embriões não se implantam porque a constituição cromossômica deles está alterada de uma maneira inviável. Então, por isso que testar, quando ocorrem falhas recorrentes, a gente testa, tem indicação, vamos dizer assim, de testar, até para selecionar o melhor embrião, até para compreender se as falhas realmente estão acontecendo por uma causa embrionária ou seria por uma outra razão aí que a gente deveria investigar. E uma outra condição também que se sabe que aumenta o risco de alterações cromossômicas é nos casos de infertilidade masculina com assim, uma oligospermia severa. Então, nos casos de fator masculino grave, também é uma indicação. Tem indicações que se discute, como a abortos de repetição, abortamentos prévios, alterações prévias. Aí isso sim, realmente caso a caso. Então, em relação ao PGTM, né, para doenças monogênicas, quer dizer, que depende de mutação em um gene específico. Aí as indicações são assim, famílias que têm ou o parceiro ou a parceira, ou tiveram um filho, ou tem uma história familiar de alguma alteração genética, né, e para aquela concepção tem um risco aumentado, desde que a gente já conheça a mutação daquela família e tenha estudado esse casal previamente. Então, o PGTM para doenças monogênicas seria essa indicação. E tem um terceiro agora, nomenclatura, que é o PGT-SR, né, que é para aqueles casais em que um dos parceiros tem uma translocação cromossômica. Fez o estudo do cariótipo e se viu que tem um arranjo diferente dos cromossomos que pode predispor tanto a abortamentos, quanto a falhas de implantação, quanto até uma criança com malformações. Não sei se, João, se alguma coisa mais que eu... Isso, perfeito, uma excelente explanação. Acho que ficou para o entendimento de todos, né? Eu diria assim que existe uma tendência mundial de que a análise cromossômica dos embriões ela seja indicada, sugerida, na verdade, em mulheres a partir dos 38 anos de idade. Uhum. A partir daí, os índices de aneuploidia, de alterações embrionárias, aumentam consideravelmente. Então, existe uma tendência mundial de indicar a partir desta idade. Uhum.
E aqui no Brasil também segue esse conceito. A gente tende, às vezes, a adiar um pouquinho mais, né? Então, a gente tem que estudar caso a caso, mas essa é a ideia inicial. Maria Tereza, concordas? Achas que existe existe muita segurança em relação às informações desta metodologia quanto aos embriões? É confiável total a informação quando esses laudos são fornecidos em relação aos embriões? Sim. Por exemplo, veio uma alteração no embrião, paciente tal deu síndrome X lá, não importa qual. Confiabilidade total, 100% de que esteja correto, ou existe algum erro desses exames? Assim, ó, em relação às alterações cromossômicas, né, a gente está estudando uma parcela de células, né? Então a gente está a biópsia no 5º dia de pós-fertilização, as células que a gente estuda são aquelas que já estão destinadas a formar os anexos, né? Não vai ser o embrião propriamente dito. Então, assim, as falhas que eventualmente pode acontecer é de ter diferentes constituições cromossômicas entre o embrião e os tecidos. Então, isso nenhuma tecnologia que a gente dispõe é 100%. Mas, na verdade, a gente tem visto, assim, ó, com as novas tecnologias, o que se usa agora, que é o sequenciamento de nova geração, são metodologias muito precisas. Não diria que são absolutas, né? Mas acho que são realmente bastante precisas o suficiente para a gente ter uma boa confiança. E só, assim, em relação às doenças monogênicas, né, as doenças aí genéticas monogênicas, o protocolo que se desenha antes, ele é sob medida para aquele casal. Então, nesse caso, a gente realmente não espera que hajam falhas. Assim, nesse caso, o máximo que a gente pode ter é um resultado inconclusivo e aí aquele embrião vai ficar, vamos dizer assim, sem poder ser transferido por falta de segurança. Mas um resultado normal em relação a uma doença monogênica é um resultado bem confiável. Como, na verdade, nenhum exame ele é 100%, né? E nenhum. Até mesmo na própria justiça usam o teste da paternidade para invocar quem é o pai da criança. Nem esse a gente tem certeza absoluta. Então, assim, existem erros, existem, né? Então, a gente confia ao máximo nisso. É quase uma certeza absoluta, mas sempre fica claro de que existe um risco do exame trazer alguma informação que não seja correta. Talvez, assim, para que as pessoas possam entender essa questão dos índices de alterações cromossômicas, Maria Tereza, assim. Vamos fazer trazer a informação, assim, quantificar a idade, por exemplo. 35 anos, 30 anos, 35, 40 e 45. E depois, no intermédio dessas idades, as pessoas se colocam ali. Mas 30, 35, 40, 45. Nessas idades, qual é o risco que uma mulher tem nessas idades de nascer um bebê com problema? Esse problema aí, Down, que é o mais comum, outras trissomia. Qual é o risco que tem aos 30, 35, 40 e 45? E a gente podia lançar um paralelo também. Nessas mesmas idades, qual é o risco, qual é o percentual de embriões alterados que esses casais formam baseado na idade feminina, que a princípio é a que mais importa, embora o homem tenha uma parcela um pouquinho, eu diria bem menor do que a mulher, mas ele tem a sua parcela também. Então, nessas faixas etárias, vamos fazer um panorama, assim, qual é o risco de nascimento de um filho com alteração aos 30, 35, 40 e 45 e o índice de alteração cromossômica nessas idades. Perfeito. Assim, ó, a gente sabe que a gente sabia já dos estudos epidemiológicos da síndrome de Down que a curva, né, de frequência, assim, se a gente vê recém-nascidos, conforme a idade materna, é uma curva exponencial, como essa que se discute tanto, né,
da Covid-19. Então, aos 30, a chance de nascer um bebê com síndrome de Down é em torno de 1 para 900. Aos 35, esse risco é em torno de 1 para 300 e alguma coisa, assim, 370, por aí. Aos 40, é 1 em 100. E aos 45, é 1 em 20. Falando só da trissomia 21, né? Então, só da síndrome de Down. A gente sabe, assim, ó, em termos de probabilidade de nascimento, as únicas trissomias viáveis são a do cromossoma 13, do 18 e do 21, e as alterações de cromossomas sexuais. As outras a gente só via em material de aborto. E alguns cromossomas alterados, algumas trissomias, a gente só vê agora nos embriões, porque elas são tão inviáveis que nem se implantam. Então, respondendo em relação ao percentual dos embriões, tá? A gente tem, assim, abaixo dos 35 anos, em torno de 50% dos embriões testados vão ter alteração cromossômica. E obedece essa mesma curva, assim, depois dos 40 anos, a chance de um embrião normal, ela é menos de 10%. E depois dos 45 anos, isso tudo em idade materna, é menos de 1%. Então, realmente, assim, a taxa de alterações, isso para todas as cromossomopatias, não só para a trissomia 21, né? Todas as trissomias, na verdade. Então, na verdade, a gente vê que essa velocidade de aumento ela é grande. Mas, como tu mesmo colocaste, assim, qualquer idade que a gente estabeleça como limite de corte é um limite, é limite arbitrário, vamos dizer assim, para fins de realmente decisão, né? Mas é uma curva de aumento gradual. Eu acho também que tem uma coisa que vale muito, é a avaliação individual também, né, João? Assim, porque, de repente, assim, tem situações aos 35, aos 36, aos 38 que são diferentes de casal para casal. Então, acho que a flexibilização, vamos dizer assim, da indicação do procedimento também leva em consideração esse aspecto. Perfeito. Veja bem o que tu colocastes, né, Maria Tereza? Aos 30 anos, uma mulher tem uma chance em 900 nascimentos de ter um bebê com problema. Uma mulher aos 40 anos tem uma chance em 100. E se passou poucos anos aí. Uhum. Uma chance em 100, a gente está falando 1%. 1% de síndrome de Down, né, João? Não, por exemplo, né? Que vamos botar a mais comum, né? É a mais comum. Né? 1% de chance de que, se esse casal engravidar naturalmente ou por fertilização, sem análise dos embriões, ele vai ter, esse casal, 1% de chance desse bebê nascer com algum problema. Por outro lado, aquilo que colocastes, né, de que 80%, praticamente 80%, 70%, algumas estatísticas, vamos botar no meio 75%, dos embriões gerados em uma mulher com 40 anos são alterados. Uhum. Né? Então, 75% dos embriões alterados e apenas 1% deles nasce. Tá? Então, aqui eu quero colocar o efeito, como a gente é protegido pela natureza. Justamente. Sem grandes intervenções, a própria natureza ela se encarrega de deixar de lado aqueles embriões que porventura venham nascer. E esse 1%, na verdade, é naquela condição de nascimento, que se a mulher ali com 12, 13 semanas ou menos, ela testa e ela vê que existe o problema, esse 1% pode ir a zero se ela resolver interromper a gestação, digamos assim. Sim. Mas aí é uma outra é uma outra live, né, João? Exatamente. Eu acho que a gente poderia... tu achas... eu poderia partir para alguns questionamentos. Talvez a gente vai aproveitando e vai discursando conforme vai se apresentando aqui. Tá. Por exemplo, veio um questionamento aqui. Após 3 fertilizações sem sucesso na implantação,
com sêmen doador indica biópsia antes? Essas situações são aquelas situações que a gente faz uma avaliação individual, né? Até revisa em termos de investigação, até alguma questão adicional, mas seria uma indicação, porque entraria justamente naquela questão das falhas de reprodução, né? Falhas reprodutivas, falhas de implantação. Então, poderia, sim, seria indicado, né? Seria uma indicação. Até para compreender, assim, naquilo que a gente comentou, quer dizer, essas falhas estão ocorrendo por conta de um fator embrionário, que a gente já viu pelos esses números todos, que pode ser muito frequente, né? Aqui não ficou explicitado a idade da paciente, mas não Pois fazia é, determinante justamente. pela idade dela, Muito essa importante. informação. Mas a gente tem que sempre lembrar que embriões biopsiados, eles não garantem gravidez, né? Então, a gente Sim, tem que fazer uma avaliação, uma investigação de inúmeros outros fatores que possam estar envolvidos antes de uma alteração cromossômica, né? Então, justamente. mas ela vem de encontro, com certeza vem, né, para aquelas situações que listaste lá no começo da tua informação. E poderia se encaixar aqui, sim, sem dúvida, dependendo muito da idade feminina e se outras investigações já foram exploradas e descartadas alterações. Perfeito, perfeito. Outro questionamento de uma pessoa é quando se tem vários embriões de boa qualidade, vale a pena fazer análise genética? Essa é uma pergunta bem importante, né, João? Assim, ó, todos os estudos que comparar, assim, porque normalmente a análise que se tem, que se tinha, era análise morfológica, né? Então a gente avaliava, o embriologista avalia o embrião, a qualidade do embrião, o potencial do embrião, pelos critérios morfológicos. E os estudos que correlacionaram o aspecto morfológico do embrião com a bagagem genética viram que não existe uma correlação direta. Então, tem embriões que morfologicamente não parecem tão bem e que, na verdade, têm alterações cromossômicas, e o inverso, tem embriões com alterações cromossômicas que, naquele desenvolvimento inicial, estão indo bem. Então, assim, o fato de ter embriões de boa qualidade, aí, claro, dependendo do caso, das indicações que a gente já comentou, teria indicação, mesmo assim, de biopsiar, né, de fazer o estudo genético. Não sei se respondi bem, assim, quer dizer assim, só pela morfologia a gente não pode garantir, né? Não dá para inferir qualidade, saúde cromossômica se esse embrião ele tem morfologia adequada, né? Mas a gente também Justamente. não nos adianta ter um embrião cromossomicamente perfeito e não termos morfologia adequada, ser um embrião de má qualidade, né? Sim. Por que os embriões transferidos depois de análise, eles não nos dão 100% de sucesso? Afinal de contas, a gente está colocando diretamente o embrião dentro do útero. Nós temos ali um embrião cujos cromossomos estão adequados e ele falha na implantação, né? Nós temos aí em torno de 40 até 50% de falha, mesmo Justamente. em embriões considerados cromossomicamente adequados. Então, é uma terra assim de muitas nuances, assim, muitas particularidades, né? Então a gente tem que fazer uma análise ampla do paciente, não só eu tenho um embrião cromossomicamente bom, pronto, estou grávida, posso contar com gravidez? Não, né? A gente sabe que existe um percentual grande então, de insucesso. E, claro, por exemplo, uma paciente, aqui ela colocou, tem vários embriões de boa qualidade. Se eu transferir embriões cromossomicamente normais, a minha chance de gravidez ela vai ser maior? Então, sempre vem essa pergunta, né? A análise cromossômica aumenta a chance de gravidez? Depende do enfoque que a gente vai dar, né? Se eu comparar mulheres que fazem e não fazem análise, pelo ciclo que ela iniciar de fertilização,
não haverá diferença, né? Porque se eu comparar essas mulheres a partir das transferências realizadas, quando a gente transfere embriões cromossomicamente adequados, a gente vai, por transferência, a gente vai ter um resultado melhor, positivo. Onde é Claro, que eu quero chegar? claro. Talvez eu não tenha me expressado bem. Se eu tenho uma paciente como essa aqui, quando eu tenho vários embriões de boa qualidade, aonde a análise poderia otimizar a gravidez dela? Se eu tenho a análise cromossômica desses vários embriões, e numa quantidade de 9, 8 embriões, eu tenho 3 normais e 5 anormais, talvez se eu não fizesse análise, eu estaria transferindo, submetendo essa paciente a algumas transferências de embriões de uma escolha morfológica inadequada, né? Não Sim, estaria transferindo um embrião cromossomicamente adequado. Então, quando eu trago a análise cromossômica para essa paciente com vários embriões, eu sei, este embrião ele é saudável cromossomicamente. É ele que eu vou trazer para a primeira transferência dessa paciente e eu consigo otimizar esse resultado positivo já na primeira tentativa, do que claro. expor essa paciente a várias tentativas de transferência com desgaste físico, emocional, financeiro, hormonal e tudo mais, eu poderia otimizar. Nisso eu consigo trazer incremento no resultado. Tá? Vamos para mais uma, Maria Tereza. Quando se tem baixa reserva e poucos óvulos, é indicado fazer o teste genético? Talvez esse eu tenha que responder. Aqui a outra pergunta, 38 anos, hormônio antibilireno de 0,15, precisa de biópsia? Olha, quando a gente fala em hormônio antimileriano, a gente está se referindo a uma reserva de óvulos, uma disponibilidade de óvulos ainda dentro desses ovários. Então, nós estamos falando em quantidade, né? Claro que as mulheres mais velhas, esse antimileriano tende a ser menor, mas quando eu tenho antimileriano baixo, não quer dizer que eu não tenha óvulo de boa qualidade. Estou falando apenas em quantidade. Existe uma certa dúvida, será que essa mulher que tem uma reserva tão baixa, aos 38, 0,1, será que essa qualidade de óvulos também não está comprometida? Isso é dúvida que existe. A princípio, estamos falando em quantidade. Qualidade, eu diria que é certidão de nascimento dependente, né? Então, é muito melhor eu ter 3 óvulos aos 30 anos do que 10 óvulos aos 40 anos. Então, vale muito, Claro. a qualidade vale muito pela idade, né? Estou para fazer uma transferência de embriões com sêmen de doador. Transferência de embriões congelados a partir de sêmen doador, vindo de 3 falhas na implantação. Indicar biópsia? Certo. Queres começar a comentar ou já posso comentar? Pode comentar, João, pode. A transferência de embriões congelados a partir de sêmen doador. Ok. Uma paciente, por exemplo, que ela tenha embriões congelados e ela não fez análise cromossômica e de repente ela se depara com insucesso, né? Faz uma transferência em sucesso, segunda transferência em sucesso, terceira transferência em sucesso. Será que não vale a pena eu descongelar esses embriões e fazer a análise? Pode ser que esteja aí o problema. A gente primeiro tem que, como foi dito lá no início por nós, a gente precisa explorar ao máximo os outros fatores envolvidos na dificuldade da implantação do embrião. Inúmeros outros fatores existem.
antes da gente partir para esse lado da análise cromossômica. Porque o embrião, existe uma tendência hoje, cada vez mais no laboratório de fertilização, que esse embrião ele seja o mínimo manipulado. Uhum. Quanto menos ele for manipulado, a chance dele se tornar um embrião de melhor qualidade é maior. Tanto é verdade que, como foi discutido numa live anterior com o Dr. Ricardo, o embryoscope, né, em que a gente coloca ali o embrião depois de fertilizado e só vai retirar ali de dentro na hora da transferência. E se observa que esses embriões, eles tendem a vir com melhor qualidade, ou ter mais embriões ao final de 5 dias. Então, quando a gente fala isso, de que quanto menos tu manipula, menos tu expõe a luz, menos as trocas de gases, a todos esses efeitos negativos para o embrião. E quando a gente vai fazer a biópsia embrionária, a gente tem que fazer o inverso disso. Na verdade, a gente está promovendo uma agressão ao embrião. Então, imaginemos um ovo em que tu vai ali, quebra a casca do ovo e de lá tu retira o material que tu precisa. Esse embrião ele vai precisar ser aberto, uma pequena fenda, e dali retirar algumas células para se fazer análise. Então, esse embrião, se eu tenho um embrião que eu sei que ele é normal, não analisado, e um embrião normal analisado, entre os dois, provavelmente aquele que não sofreu agressão, ele vai ter mais chance de implantação. Então, a análise embrionária exige manipulação do embrião e que algumas vezes isso pode trazer alguma repercussão em termos de qualidade embrionária, né? Então, muitas vezes, a gente tem ali um único embrião e ele vem um resultado como um embrião cromossomicamente normal, e aí a gente vai olhar para esse embrião quando ele é descongelado e a gente vai ver que ele perdeu qualidade. Ele degenerou, ele degradou, ele saiu da sua proteção que ele tinha das células protetoras do embrião, ele saiu de dentro dessa proteção e compromete essa vitalidade, essa capacidade do embrião implantar. Então a gente tem que avaliar bem quando a gente vai indicar uma análise cromossômica para os pacientes. Quando essa paciente faz essa pergunta, depois de uma transferência, eu tenho embriões congelados, vale a pena eu descongelar vindo de 3 falhas? Então, em cima desse argumento que eu coloquei, esse embrião que já foi congelado, né, ele vai ter que ser descongelado, ele vai ter que ser biopsiado, ele vai ter que ser recongelado para depois ele ser descongelado e transferido. Quer dizer, nós estamos transferindo uma carga negativa para esse embrião, pondo em risco. Claro, a gente pratica isso no dia a dia, a gente executa transferências de embriões normais vindos de embriões congelados. É possível, mas ele sofre um pouquinho mais de risco na hora do seu descongelamento. Perfeito. Eu vou só pegar o gancho aqui, João, assim, ó, porque assim, só para esclarecer uma questão assim, ó, esses comentários que tu fizesse em relação à chance de gravidez, porque a gente sabe assim, ó, a biópsia embrionária ou a rebiópsia ou a biópsia do embrião congelado, em termos assim, ó, o risco é de não se implantar ou de não ir adiante. Mas em termos desse risco de defeitos congênitos ou de lesar o embrião de alguma maneira que possa repercutir naquela gestação e naquela criança, e esse risco não existe. Porque, felizmente, as células do embrião têm uma capacidade grande de regeneração. O que, às vezes, nesses procedimentos, a gente excede essa capacidade, né? Mas não que vai aumentar o risco de algum defeito congênito. Eu acho que eu vou só pegar aqui, eu consegui ler algumas perguntas aqui que vão aparecendo, tá, João? E um dos comentários que tu já mencionaste foi a questão do embrioscópio, assim, do embrioscope, né?
que é a colocação Aham. isso e a relação entre a análise genética e o embrioscópio. Então, na verdade, assim, ó, ele não é uma garantia em termos da constituição genética do embrião, né? A gente teve a oportunidade ontem até de assistir uma palestra sobre essas questões. Assim, eu acho que tem muita tendência de evolução a que a gente possa valorizar e com os recursos de inteligência artificial que a gente possa chegar no estágio de avaliar a velocidade de divisão, todas essas várias variáveis, inclusive, que a gente está aprendendo agora com o embrioscope. Mas, por enquanto, ainda não tem como garantir a questão genética só pela morfologia, mesmo com o embrioscope, né? E tem uma outra questão que ficou lá no começo também, lá no comecinho, o que é uma doença monogênica? Só para retomar lá para a gente não, né? Então, a doença Uhum. monogênica é aquela que depende de mutação em um único gene, né? Então, o exemplo da fibrose cística, por exemplo, é uma doença frequente, uma doença grave, relativamente frequente, né? Em que o pai e a mãe, sendo portadores de uma mutação pelaquela doença, têm uma chance maior de ter um filho afetado. E tem outras doenças, doenças neurodegenerativas, síndromes de predisposição hereditária ao câncer, situações que dependem de mutação em um único gene. Então, mono de um e gênico de gene, né? Então, são essas doenças que a gente chama de doenças genéticas, propriamente dita, mas são esse grupo de doenças. E uma outra perguntinha que eu vi também que ficou para trás é assim, ó, qual é a diferença do blastocisto e do embrião? A gente fica falando, fala em embrião e fala em blastocisto, né? Então, na verdade, assim, até me ajudei, mas o blastocisto é o embrião a partir do 5º dia pós-fertilização, né? Então, na verdade, o blastocisto é um estágio do desenvolvimento do embrião, né? Então, só para esclarecer. E que é o ponto principal que a gente tem para hoje em dia dar preferência para biopsiar é o embrião do 5º dia, que é o blastocisto. Isso, exatamente. A gente praticava a biópsia no terceiro dia, mas a gente sempre lembra de que o embrião de terceiro dia ele tem 4, 6, 8 células, eventualmente 10. Então, o risco para esse embrião é maior quando a gente pratica a biópsia nesse estágio. Então, a preferência é sempre pela... Hoje, dificilmente alguém faz no terceiro dia. As biópsias, elas são realizadas no estágio de blastocisto, né? O embrião tem lá sua centena de células, ele tem 100, 120 células, e aí se retira em torno de 2, 4, 6 células, e isso o embrião se recompõe dessa falta tranquilamente. E como tu disseste bem, o local da biópsia existe o local adequado, perfeito para ser realizada a biópsia, não é em qualquer lugar do embrião. Então não vai trazer nenhum prejuízo cromossômico, genético, o fato de fazer uma biópsia no embrião. Quando eu me referi anteriormente, eu dizia de que esse embrião pode, pelo ato em si, pela biópsia, ele pode comprometer a vitalidade. Vitalidade, Muito perfeito. isso acontece? Não, é um índice, depende, eu diria assim, um índice que pode chegar até 1/4 dos embriões, né? De 20% até 25% dos embriões podem sofrer com a biópsia, né? Mas depende muito de quê? Qualidade do embrião, de como ele estava no seu estágio de blastocisto, depende muito do laboratório, depende muito da técnica empregada pelo embriologista e a sua qualificação, né? Cada vez mais a técnica vai aprimorando e os nossos profissionais, o nosso grupo tem uma experiência muito grande em biópsia embrionária. Então, o índice de perda ele é baixo, né? Tem mais alguma pergunta que tu conseguiste ler? Eu vi aqui assim, uma questão que alguém levantou também, assim, ó, o teste genético pré-implantacional não invasivo, né? Que é a tendência, assim, na verdade, vai ser, assim, quando a gente tiver uma aplicação clínica, quando ele estiver clinicamente validado, realmente essas preocupações todas que a gente está comentando, né, João, da biópsia do embrião em si,
isso vai ser realmente um grande avanço, assim como já no diagnóstico pré-natal, o pré-natal não invasivo, né, o teste pré-natal não invasivo, já foi um grande avanço, né? Mas, assim, na verdade, tem muita coisa surgindo, assim, tanto a avaliação do metabolismo, a avaliação do material genético que está no meio de cultura do embrião, várias situações, né, da epigenética, várias dessas coisas novas que estão... E, na verdade, é provável que se estabeleça, assim como a gente tem na gravidez, aqueles cálculos de risco, né, assim que compara a translucência nucal, os marcadores de primeiro trimestre com marcadores séricos, com o pré-natal não invasivo, e a gente consegue chegar numa resposta sem necessidade de uma punção, sem necessidade de um exame invasivo. E esse é o foco, e realmente assim, tudo que a gente revisa em termos de pesquisas em teste genético pré-implantacional, a direção atual é essa, assim, é realmente tentar desenvolver técnicas que não precise da biópsia e que tenha, e é isso que vem sendo validado, assim, né? Porque não adianta a gente poupar um exame invasivo, mas que não seja confiável, né? Então, em algumas situações, eu não sei, a gente não tem, né, como ter uma previsão de quanto tempo, mas em algum tempo aí pela frente a gente vai ter testes nessa direção. Acho que é uma tendência que alguém comentou aí sobre os testes não invasivos. Isso, exatamente. Seria ótimo para o embrião, né? A gente aproveita o embrioscope, coloca esse embrião no seu local e ali ele vai ficar por 5 dias. E essas trocas que ele faz com o meio de cultura traz muito material de DNA e a gente poder fazer isso a partir daí sem nenhum tipo de manipulação sobre o embrião, né? E essa técnica Exatamente. ela vem avançando, ela E vem avançando e cada vez chegando próximo dos mesmos índices de confiabilidade que é feito pela biópsia, né? Então, justamente. não vai muito tempo, isso vai ser breve, a gente vai poder talvez substituir essa agressão embrionária por um teste a partir do meio de cultura do embrião, né? Então, são ganhos importantes da ciência. Muito interessante, né, João? E até na questão da saúde embrionária também, em termos assim do que são os metabólitos que o embrião vai deixando nesse meio de cultura, em termos de consumo de glicose, consumo de oxigênio, isso tudo são marcadores que estão sendo estudados e combinados para tentar realmente, assim, ó, além da questão genética, também ver a questão da qualidade do embrião numa maneira, além da morfologia, né, com esses testes metabólicos. Acho que tem bastante coisa boa vindo aí pela frente, né? Com certeza. Já essa tecnologia que a gente já dispõe aqui na clínica, que é o Embryoscope, então, isso que comentaste antes, eu acho que só reforçando também, ele vai nos dando informações precisas, diárias desse andamento, essa dinâmica do embrião dentro do laboratório, e estudos matemáticos em cima dessas informações, a gente consegue aprimorar muito e chegar muito próximo do embrião ideal, né? Que é aquela tendência mundial de que a gente possa transferir apenas um embrião, né? E de melhor qualidade, que se aproxime muito da saúde cromossômica perfeita, né? Não chegaremos lá, né? Provavelmente tão cedo, imagino, mas quem sabe um dia. Mas são informações precisas que vêm crescendo conforme a tecnologia vai avançando. E agora que eu falei em transferências de embriões, lembrando assim, uma paciente que faz estudo cromossômico dos embriões, ela dispensa a transferência de uma quantidade maior de Claro, embriões, isso é né? importante. Então, pegas uma mulher de 42 anos, em que o número de embriões recomendados do ponto de vista legal e do ponto de vista médico, essa mulher transferiria para seu útero 4 embriões quando não analisados. E por que 4? Porque a gente sabe que ali no meio a gente tem 80% de embriões alterados. Né? E apostando nesse é normal que provavelmente ela tem.
Então, por isso que a gente transfere uma quantidade maior de embriões nesta faixa etária. E quando a gente pratica a análise cromossômica, em que tu tens um embrião normal, aí tu não vais arriscar a transferência de um número grande de embriões, porque o índice de gestação múltipla, dos gêmeos, dos trigêmeos e assim por diante, aumenta muito. Então, a gente precisa ser cauteloso. Então, hoje daí para dizer, embriões analisados, transferência única, independente da faixa etária. Claro. Tem mais perguntas aqui que fogem um pouquinho à ideia do nosso assunto, mas sobre o sexo dos embriões, né? A análise cromossômica, quando a gente faz a análise dos embriões, sendo o desejo do casal, existe também a informação do sexo embrionário. Né? Então, só para ficar claro que isso é possível a gente saber quando faz a análise dos cromossomos. Algumas vezes se perde, né? E a gente fica sabendo a cor dos olhos, a cor do cabelo, essas coisas. Está longe disso, não tem nada disso, né? Está longe disso. Só nessa questão do sexo, uma questão importante, né, João? Assim, fazer a biópsia só para saber o sexo, sem uma outra indicação, não é uma prática adequada, né? Então, na verdade, o sexo é assim, se sabe por consequência de uma biópsia que foi feita com outra indicação, né? E até nas questões genéticas, nas doenças genéticas ligadas ao sexo, né? Hoje em dia, a preferência e, na verdade, a boa prática é testar para a doença também. Não só se é um embrião feminino ou masculino, por exemplo, uma síndrome de X frágil, né? Então, o ideal é testar não só se o embrião aquele é feminino ou masculino, mas como se, em sendo menino, herdou ou não a mutação em risco, e em sendo menina é ou não portadora. Então, isso é uma outra coisa importante também, né? Perfeito, muito bem colocado. Talvez exista um outro questionamento agora. Após um resultado de ERA ter dado alterado, ainda é necessário a biópsia dos embriões que estão congelados? De novo, é uma cadeia de investigação que a gente faz na busca do melhor resultado. Né? Se uma paciente como essa, ela tem alguns embriões congelados, ela teve insucessos e ela tem um teste do ERA, né? Se é indicado ou não é outro assunto, mas ela fez o teste do ERA e ele deu alterado, que ela deve corrigir essa transferência para antes ou depois do que estava sendo preconizado, talvez essa paciente possa apostar nesta transferência após o ERA e os embriões, a análise embrionária ficar para um outro momento, se acaso tiver insucesso também. Claro que aqui também fica devendo a informação da idade dessa paciente, da qualidade dos embriões. É um conjunto de coisas. Veja que a gente não pode idealizar apenas em cima de um parâmetro, né? A gente tem inúmeros parâmetros. Claro. São várias coisas. Na medicina reprodutiva, a gente não pode ter um olhar apenas para um exame, para uma doença. A gente tem que ter um enfoque global, porque essa tríade assim, né, de embrião e de endométrio e um útero como um todo adequado é importantíssimo. Não adianta eu ter um embrião bonito, morfologicamente lindo e até analisado, e eu não tenho um endométrio adequado para receber esse embrião. Se eu não tenho uma matriz uterina que seja boa, né, seja um útero doente, entre aspas, um útero lá, polimiomatoso, um útero com alguma dificuldade, e vice-versa, não adianta eu ter um endométrio maravilhoso, teste do ERA feito, tudo muito bom, e eu ter um embrião que não seja adequado. Então, o conjunto das coisas que precisa ser visto.
Alguma colocação, Maria Tereza? Não, Estão chegando concordo. perguntas aqui. Tô vendo. Aqui chegou se pode escolher o sexo do embrião a ser implantado. É uma discussão um pouco polêmica, né? A gente não pode submeter as pacientes a uma análise cromossômica apenas para o fim da escolha do sexo, porque a gente pode estar trazendo algumas infrações, né? Estão me dizendo que eu estou muito baixo e eu vou mudar de posição. Ah, que bom. Estamos dinamizando aí. Espero que tenha ficado um pouco Ficou melhor. Assim? Ficou ótimo. Então, a gente não pode levar os casais para esse tipo de intervenção, a esse tipo de procedimento apenas para a escolha de sexo, né? Até porque isso legalmente não é permitido. Né? Mas se nós temos um casal em que eles fizeram análise embrionária e eles têm um casal, né? Eles têm um embrião feminino e um embrião masculino. Quem vai ser transferido, né? Então, eu diria assim, se deixar os embriões, quem são os donos dos embriões? São os pacientes, né? É o casal. Eles é que são os donos do embrião e eles darão o destino que quiser. A gente está aqui para cuidá-los. Se nós temos um casal que tem dois embriões de sexos opostos, se depender da figura do médico, eu diria assim, vamos escolher aquele melhor embrião. Os dois são cromossomicamente bons, saudáveis. Quem sabe a gente vai fazer uma análise da morfologia deles, do desenvolvimento deles, da qualidade morfológica deles e otimizar, transferir aquele que vai dar a melhor chance para eles. Talvez essa fosse a melhor conduta. Agora, estaria proibido do casal dizer, doutora, eu gostaria de transferir o embrião masculino, né? Se eu deixaria o embrião feminino para uma transferência a posteriori. Pode ser? Pode, né? Eles podem fazer essa escolha. Sempre frisando de que esse outro embrião ficará congelado, ficará guardado por um tempo indeterminado. Né? Isso é 1 ano, é 5 anos, é 10 anos, não existe um tempo ainda determinado para isso. E esse segundo embrião será transferido adiante quando esse casal desejar, então, o outro bebê, do sexo oposto. Né? Então, acho que tem que ficar claro isso para os pacientes, né? Que o sexo eles podem saber e a discussão da transferência fica bem aberta. Perfeito. Tens alguma colocação a respeito disso? Eu acho que também o que a gente vê também na prática é que a maioria dos casais busca realmente o sucesso, né? Então, eventualmente acontece, como tu colocaste, transfere aquele sexo que inicialmente parecia o que estavam mais motivados, não deu certo e em seguida transfere o outro e com muita tranquilidade e felicidade, né, João? Então, assim, o que a gente acaba vendo é que essa preferência inicial, ela é sim, uma preferência, na verdade, não é uma imposição, né? Nessas situações exatas como tu colocaste, né? E o casal, dependendo da idade da mulher, ela pode dizer, mas eu não posso transferir os 2 embriões analisados? É proibido transferir mais do que um embrião? Eu diria, é recomendável que transfira um, para a gente fugir das gestações múltiplas, mas é possível transferir 2 embriões? Sim, é possível. Não há um impedimento legal que essas pacientes transfiram 2 embriões analisados, independente da idade dela. Se ela tiver 30, se ela tiver 40, ou se ela tiver 45, não há impedimento dela transferir 2. O que tem que ficar claro é que o risco da gestação múltipla, né, que a gente aumenta muito. tenta evitar. Claro. Né, evitar complicações obstétricas, menos riscos para esses embriões e tal. Até porque a gente também
acaba sendo fiscalizado quanto ao número de gestações múltiplas que a gente acaba gerando, né? Então, a gente tenta fugir disso. E para a gravidez é melhor, para o nascimento, para o parto, para tudo. Né? Para tudo. E eu acho que a diferença importante é a possibilidade de criopreservar, né, João? Então, antes não se tinha possibilidade de congelamento, então cada ciclo acabava ali. E agora, como a gente tem uma chance igual de quando transferir aquele embrião congelado, não tem uma justificativa para correr um risco obstétrico e neonatal maior, né? Não sei. Com certeza, não se justifica isso. Não se justifica, né? Um outro questionamento, Maria Tereza, que surgiu, existe a possibilidade, se um casal transferir um embrião alterado, que não tem uma alteração muito grande, e existe a possibilidade de que esse embrião venha a nascer normal? Isso é a grande preocupação, né? Então, assim, a gente sabe assim, ó, as trissomias inviáveis, né? Então, já tem alguns colegas, assim, de outros países que, na ausência de um embrião euploide, né, de um embrião cromossomicamente normal, optaram pela transferência de alguma trissomia que se sabe que o risco é tudo ou nada, quer dizer, ou vai adiante ou vai ser um abortamento. E tem situações em que houve evolução da gestação com um embrião e um recém-nascido sem alteração cromossômica. A maioria dessas situações, realmente, a confirmação é de que era inviável mesmo e a gestação não prossegue. Então, isso é uma questão assim que se discute muito, que é a capacidade de ter dois mecanismos que poderiam explicar essa situação, né? O mosaicismo, quer dizer, a gente biopsiou aquela parte, né, do trofoblasto e, na verdade, a massa de células que vai dar origem ao embrião não tinha aquela alteração, né? Então, essa pode ser uma explicação. E uma discussão que existe, na genética existe já há muito tempo, antes, inclusive, de se poder analisar embriões, é de um mecanismo de autocorreção da natureza. Sabe, assim, todos os mecanismos que a célula tem de se autocorrigir. Na verdade, assim, ó, é um risco, né? Porque a gente não tem como determinar a priori qual vai ser o embrião que vai seguir um ou outro caminho. Então, realmente, por enquanto, eu acho. Se a gente vai transferir de qualquer maneira, a minha opinião aí, uma opinião bem pessoal, então não biopsia, né? Então, né? Essa é a minha impressão, assim. Perfeito. Eles estão me sinalizando que temos 1 minuto só, Maria Tereza. Então eu queria, tá. assim, dizer que foi um prazer muito grande, as pessoas que estão nos prestigiando, nos dando a honra de, do outro lado, estarem nos ouvindo. E um prazer muito grande em ter partilhado contigo essa live. E antes de tu te despedir, eu queria dizer que a semana que vem vai ter uma live com o Dr. Cláudio Teleque sobre fator masculino. Muito legal, muito bom, aconselho que todos participem. Eu vou te passar a palavra, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e agradecer as pessoas que puderam, nos toleraram e que a gente possa ter trazido alguma coisa de boa, de bem, para que tome as suas decisões com os seus embriões. Um abraço grande, obrigado, Maria Tereza, foi um prazer. É um prazer também compartilhar contigo também essa live, né, João? A gente já compartilha algumas outras situações profissionais. E obrigado por todo mundo também que participou. E eu acho que algumas questões que ficaram pendentes a gente não consegue acompanhar, assim, né? Tudo que está sendo perguntado. A gente fica à disposição também, né, João? Então tá. Então, um abraço. Num outro momento a gente pode implementar uma nova live. Obrigado então, e até a próxima. Até a próxima. Boa noite para todo mundo. Tchau, Maria. Fiquem bem e fiquem em casa. Nós vamos ficar livres disso. Assim seja. Tomara. Obrigado. Tá bem.